Sabe quando você fuma uma flor linda, mas ela estala quando queima, ou a cinza dela fica preta igual carvão, ou até mesmo pega bastante na garganta? Muita gente pode acreditar que isso é a potência da flor, mas na verdade isso pode ser excesso de fertilizante durante seu cultivo. Se você quer aquele sabor puro, suave e a famosa cinza branca, você precisa dominar o flush. Mas antes, não esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que está tendo dificuldades aí na hora de finalizar o seu cultivo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Let's Indoor. Eu sou Danilo Coelho e hoje eu vou te ensinar a hora certa de você parar de dar comida para sua planta, fazer aquela lavagem perfeita para você ter uma boa flor para consumir lá no final. O flush nada mais é do que a lavagem das raízes. Então durante meses você ficou bombardeando a sua planta ali com fertilizantes minerais, então todos esses sais ficam acumulados ali na sua raiz. Quando a sua planta chega na reta final da floração, a gente para de dar o alimento, então a gente quer que ela comece a consumir o que restou de sais minerais ali no seu solo, para a gente não precisar sobrecarregar e isso estragar ali o sabor, alguma coisa na hora que você for consumir a sua planta. Por isso que é importante a gente estar medindo o EC na hora de fazer a nossa rega. Então quando a gente quer lavar, a gente quer que aquele EC que estava saindo do nosso vaso, né, com uma quantidade ali EC1, EC2, que ele saia basicamente um EC0, né? Então a gente realmente ter a certeza de que o nosso vaso ficou livre ali dos sais minerais. E por isso que é muito comum no final da flora a gente ver a planta perdendo aquele verde vigoroso dela, ficando mais amarelada e tudo mais, porque ela já está sem alimento no seu solo, né? A gente já está lavando ali para fazer esse tal flush e ela está começando a consumir das suas reservas, que é das suas folhas, né? Então é o famoso fade, né? Muita gente aí vai falar, pô, minha planta não fez o fade lá no final da floração. Significa que ela estava com bastante nutriente no solo e não chegou a precisar absorver esses nutrientes das folhas. A gente quer que ela absorva esses nutrientes das folhas ali no final da floração. E o erro número 1 que acontece na hora do flush é não saber a hora exata de dar o flush. Então, se você der o flush muito cedo, você vai perder aquele final de rendimento que a sua planta poderia ter. O ideal é fazer o flush ali na última semana. Se você faz com 3 semanas ainda faltando para acabar, você perdeu 2 semanas que a sua planta poderia estar desenvolvendo bem, porque você não está entregando alimento. Então o ideal é que a gente faça esse flush realmente na última semana. Pô, esqueci de dar o flush, vou dar o flush aqui faltando 2, 3 dias para regar. A chance de você não conseguir limpar 100% do seu solo também é muito grande. Então por isso que esse é o erro mais comum. Então o flush, ele vai ter o momento exato, mas é o momento exato para o seu cultivo. Então tudo vai depender de quantas semanas você leva a sua planta, né? Se você colhe ali a sua planta com 100% dos tricomas leitosos, se você colhe a sua planta com 50% dos tricomas ambares, então isso vai fazer diferença em qual é a última semana do seu cultivo. Eu gosto de fazer o quê? Quando eu tô olhando minha planta ali com a lupinha e eu vejo os primeiros tricomas ficando ambar, é a hora que eu começo o flush, porque aí eu já sei que uma semaninha fazendo flush, eu vou ter mais ou menos ali 20, 30% dos meus tricomas ambares, que é a hora que eu quero colher. Então por isso que vai depender da sua ordem de colheita. Por isso que entender a planta faz toda a diferença para você não perder rendimento na hora de fazer o flush e também não deixar uma qualidade ruim no final da sua flor. A regra mais comum que a gente ouve por aí sobre o flush é da gente lavar a planta com mais ou menos ali 3 vezes o volume do nosso vaso. Então se o vaso tem 10 litros, a gente vai jogar 30 litros de água, então é para deixar realmente escorrer bastante. A última água que está escorrendo do seu vaso, você coleta e mede o EC. Se o EC estiver alto ainda, você precisa continuar lavando. Se o EC já estiver baixo ou praticamente zero, você já conseguiu fazer o flush. Um outro modo, né? Pô, moro em apartamento, como que eu vou tirar minha planta do grow? Como que eu vou jogar 30 litros de água? Para onde vai essa água? Vou inundar meu apartamento, não dá para fazer isso. A gente tem como fazer isso de outras formas, como aqui, por exemplo, a gente tem o Smart Flush, que é um fertilizante específico para você fazer o flush, né? Existem outras marcas também que fazem esse tipo de fertilizante, é bem comum, mas ele vai fazer o quê? Em alguns casos, ele vai conseguir carregar mais rápido esses sais minerais para fora do vaso, e em outros casos, né, outros modelos de fertilizante, ele vai criar uma camada protetora nesses sais minerais que não vai deixar a raiz absorver eles. E conforme você for fazendo as suas regas comuns ali, que escorrem um pouquinho embaixo do vaso, esse minério vai ser escorrido pro vaso. Então, tem alguns cultivadores que preferem fazer o quê? Em vez de eu dar um flushzão na última semana, nos últimos 10 dias ali, eu paro de dar o fertilizante e começo a dar o Smart Flush.
e aí conforme essa água vai escorrendo um pouquinho ali pro prato, né, que depois você vai dispensar, esse minério ele tá descendo ali mais rápido. Então você vai medindo o EC da mesma forma e você vai ver que a primeira rega que você fez com o Smart Flush vai vir com EC mais alto. As próximas que você vai fazendo, esse EC vai diminuindo. Então provavelmente a última rega com o Smart Flush que você fizer lá, que vai ser o seu flush sem essa lavada em peso, você vai ver o EC saindo bem baixo ou praticamente zero. No mineral, o flush é basicamente obrigatório, seja ele fazendo essa lavagem brutal ali com bastante água ou utilizando um fertilizante específico para isso. Já no orgânico, essa regra não funciona igual. Claro que o orgânico tem várias, tem muitas variações, tem como você fazer orgânico em vaso pequeno, tem como fazer orgânico em camas grandes, vasos maiores, então isso muda bastante. Por quê? Porque no mineral, a planta ela vai absorver o fertilizante conforme você vai regando ele no seu substrato. No orgânico, a história é um pouco diferente, porque você não está entregando sais minerais diretamente ali em toda a rega. Você preparou um solo, com humus de minhoca, torta de mamona, terra vegetal e assim por diante, e a planta vai absorvendo esses nutrientes conforme a sua necessidade. Se você chegar lá no final e jogar 50 litros de água, 30 litros de água num vaso orgânico, você está tirando o nutriente do solo orgânico, limpando o humus de minhoca, limpando a torta de mamona, o que não faz tanto sentido. Então a ideia no solo orgânico é a gente no final começar a regar só com água. Então se você usa ali um super solo, por exemplo, você tem um vaso de 10 litros, preparou um solo orgânico e de vez em quando você faz uma complementação ali com fertilizante organomineral. A gente quer tirar esse fertilizante organomineral no final. Então, em vez de eu fazer uma lavagem onde vai lavar todo o meu substrato orgânico, eu vou fazer uma rega só com água para a planta absorver o restante desse minério que eu estava entregando ali via fertilizante e no final ela vai ter um EC muito mais baixo. Então a ideia do orgânico é a gente não lavar da mesma forma que a gente faz com o mineral. Agora eu vou falar para vocês algumas coisas que não devem ser feitas quando você vai fazer o flush. Então lembra que você vai regar, principalmente ali quem vai fazer isso com água, vai colocar um volume de água muito grande dentro daquele vaso. Então imagina, você pega um vaso de 10 litros, normalmente na sua rega você rega ali 1 litro, 1,5 litros, e o vaso já fica pesado durante uns 2 dias antes de secar. Se você molhar aquele seu vaso com 30 litros, quantos dias ele não vai ficar encharcado? Então se você joga 30 litros e vai colher a sua planta ali 1, 2 dias depois, com certeza o vaso ainda está muito molhado e a sua flor está com um acúmulo de água muito grande. Então o que pode prejudicar é demorar muito para colher ou a sua flor ficar muito úmida, o que vai gerar mofo ali no final, Então a ideia é a gente deixar secar bem o vaso. E se você fizer a colheita da sua planta com aquele verde ainda bem escuro, mesmo que você deixe curando a sua flor aí 3, 4 meses no pote e tudo mais, a chance dela continuar com aquele gostinho de clorofila é muito grande. Essas folhinhas vão ficar ali no meio da sua flor também. Por isso que a ideia é a gente conseguir tirar esse nitrogênio ali no final da floração pra gente tirar essa clorofila ali do gosto da nossa flor. Então, para saber a hora certa de você fazer o flush, o ideal é você analisar a sua planta, olhar os tricomas ali e tal, ver a hora que você quer colher aqueles tricomas. Então, sempre pensando um pouquinho à frente. Eu quero colher ele ainda todo leitoso. Quando você olhar os tricomas, eles ainda vão ter que estar leitosos, Não deixando ele ficar ambar, porque na hora que você fizer o flush, você sabe que você vai ter que esperar ainda ali uns dias para colher. E a outra coisa é medir o EC do que está saindo embaixo do vaso, que é o runoff, porque aí sim você vai saber se o seu vaso ainda tem sais minerais acumulado ou não. Então esse e outros produtos você encontra no site da Let's Indoor, que a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição para facilitar a sua busca. E aí, gostou da dica do flush? Entendeu aí um pouquinho agora o porquê que a sua planta tá ficando com gosto muito forte, tá pegando na garganta, pode estar dando uma cinza branca? Pode ser a questão do flush, então vamos se atentar na hora da colheita, porque ela é muito importante para a qualidade final do nosso produto. Então espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, comenta aí se você faz o flush, se você não faz, se a sua cinza fica branca, não fica. Não faço o flush e minha cinza fica branca, conta aqui nos comentários também, bora trocar essa ideia. Tamo junto galera e até o próximo vídeo.